Seja bem-vindo aí à nossa primeira live. Vocês que já entraram, quem quiser compartilhar com os seus amigos, convidar os seus amigos para virem aqui assistir também. Paz de Deus, Cássia, tudo bom? Elisângela, boa noite. João, tudo bom? Boa noite, professor Diego. Boa noite, Ana, bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Famoso trocadalho. Ah, povo não. É isso Como é que daí. tá? Tá dando para me ver legal aí? Tá E tranquilo. o áudio, tá bom? O áudio? O áudio também tá. Tá dando para ouvir também? Tranquilo? E a Então tá bom. imagem? Deixa eu arrumar o tripé aqui, Algum. porque daqui eu consigo ler os slides, né? Isso, e você consegue acompanhar, né? Também vou Quem dando uma ficar até o olhadinha no final da YouTube. live, quem ficar até o final da live, é live ou live? Live, né? Live. É, em inglês. Quem, quem ficar até o final, eu vou disponibilizar gratuitamente material para, tá bom? Em primeira mão, É tô isso aí. anunciando aqui, tá? É isso aí. Não vamos. Então, gente, vamos aproveitar, hein? Porque não é todos os dias que a gente consegue, ainda mais um material de qualidade como esse que nós estaremos disponibilizando. Pessoal, vamos dar o início então à nossa live. Vocês vão compartilhando. Quem for chegando aí depois vai colocando os comentários, colocando os joinhas, perguntas, ok? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa primeira live, né? Para estar aqui acompanhando junto conosco essa palestra tão importante aí a todas as pessoas que têm interesse em estar prestando concurso público. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. O meu nome é Ana Bem-vinda, trabalho com formação de professores e também sou diretora no IB Cursos, né? Então, é uma empresa que trabalha com treinamento em alta performance para todos que têm interesse em ser aprovados em concurso público, né? E também nesse mesmo ramo de trabalho com formação de professores, nós trabalhamos também com cursos na área acadêmica, graduação, pós-graduação, representando aqui a FAEC na região de Sumaré e Campinas. E aí, né, lidando com essa demanda de formação de professores e trabalhando nessa área, uma das grandes perguntas que todos os dias chega no nosso celular, e acredito que no do professor Diego também chega, é justamente, né, diante da situação que nós estamos vivendo na atualidade, nós estamos no meio de diversas incertezas. Então, haverá concurso, não haverá concurso? O que eu posso fazer enquanto estamos nesse momento de isolamento social para que eu consiga ir me preparando? Né? Então, são várias as dúvidas que surgem dentro desse quesito. E aí, pensando nessa demanda, então, diante das dúvidas dos professores, nós achamos por bem, então, convidar uma pessoa que fosse especialista no assunto, né, para que pudesse trazer informações relevantes ao nosso público. E aí, a pessoa mais especialista que eu conheço, não tem a pessoa melhor para trazer do que o professor Diego Villanova, né? Então, em nome da IB Cursos, em nome da FAEG, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, professor Diego. Para quem não o conhece, ele também trabalha com formação de professores, mestre em educação e especialista em concurso público, né? Então, ele hoje vai falar um pouco conosco dessa demanda e ele vai trazer dicas de extrema importância e relevância a todos aqueles que têm interesse de ser aprovados em concurso público. Né? Quem está ainda nessa demanda sabe que às vezes uma dicas que às vezes parecem imperceptível ao nosso cotidiano, mas ele é muito importante para quem quer ser aprovado. Então, hoje nós estamos aí com a presença do professor, melhor professor do mundo, concordo mesmo, né?
Seja muito bem-vindo, professor Diego. Muito obrigada pela sua presença. Depois eu mando um presente para o Ronaldo, lá de São Paulo. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e passo a sua palavra. Tenho certeza que tudo que você vai trazer vai ser de grande contribuição e relevância a todos os interessados. Muito obrigada. Bom, professores, professoras, amigos, amigas e demais interessados aí em concurso público, tem familiares e tudo mais. A ideia dessa atividade hoje não é trazer nenhuma solução mágica, nenhuma fórmula mágica, porque, primeiramente, não existe fórmula mágica. Então, a primeira ideia que eu acho importante de nós ressaltarmos aqui é que não há fórmula mágica. O que nós podemos trazer são informações científicas a partir de análises de estudos que nos ajudam a organizar o candidato a uma prova de concurso público, a traçar estratégias, a se organizar melhor, a se planejar para estar melhor preparado para o momento de uma prova. Né? Eu já fiz mais de 3 dezenas de provas de concurso público. Sou professor de geografia na rede municipal de Sumaré e sou orientador pedagógico na rede municipal de Campinas. Já passei pelo Serviço Público de São Paulo, da rede municipal, estadual. Já trabalhei no Senac, na ETEC. E todos esses concursos, eu aprendi algumas coisas e, mais recentemente, tenho me dedicado também a cursos preparatórios. E existem uma série de literaturas que se ocuparam em estudar essa questão das bancas, de qual é o comportamento das bancas, porque existe, antes de mais nada, um modus operandi. Quem prepara os concursos, prepara os concursos para algo. Entender o raciocínio que está por trás de quem prepara as provas é importante. Então, eu acho bom, antes de começarmos as dicas, que isso fique bem claro, para não ser confundido aí com charlatanismo, ou solução mágica, ou nada do tipo, porque não é essa a intenção, vender ilusão ou esperança de que a gente vai ter aí dicas milagrosas que vão resolver o problema das pessoas. Não. Só passa em concurso público, ou em qualquer prova, ou em qualquer coisa desse tipo, quem se esforça, quem estuda, quem se organiza, quem planeja. O que nós vamos fazer aqui é traçar, compartilhar com vocês algumas dicas que são só pinceladas também. A ideia aqui também hoje é só instigar, dar um start, apontar algumas possibilidades para que depois a gente possa, em outras oportunidades, aprofundar essas questões. Tudo bem? Estão me ouvindo legal aí, Ana? Tá beleza? Tranquilo. Bom, Tranquilo. a primeira questão que é fundamental é conhecer o inimigo. A prova, diferentemente de uma avaliação ou de uma prova que a gente faz na escola, na universidade, a prova do concurso público, ela não tem o objetivo de te avaliar exclusivamente. A prova de um concurso público, ela tem o objetivo de te classificar, de te selecionar. Você tem um número de vagas e você tem um número muito maior de candidatos. Então, obrigatoriamente, aquele instrumento que eles usam, que é a prova, ela precisa filtrar, peneirar, extrair daquele monte de candidatos alguns poucos que serão os que vão ocupar a vaga. Então, a gente precisa entender que o objetivo da prova é justamente excluir e não incluir, diferentemente do que seria, em tese, uma avaliação de um processo educativo. Então, a prova de concurso não tem nada de educativo. Ela tem, na sua essência, um caráter seletivo, excludente. Ela tem que excluir a maioria para incluir uma pequena minoria, que é quem vai ocupar aquelas vagas. É para isso que ela se propõe. Essa ferramenta, a prova do concurso, ela se propõe a isso. Então, desde o começo, nós precisamos conhecer o edital. Eu aposto quanto vocês quiserem que muitos de nós aqui já fez prova de concurso sem ler o edital completo. Sabe por quê? Porque edital é chato. Edital é uma coisa terrível de se ler. Tá no nível ali de bula de remédio, né? Rótulo de shampoo. Né? É aquele tipo de coisa que a gente não lê. A gente dá uma olhada
panorâmica, uma lida rápida nos pontos principais, data, valor da inscrição, salário, benefícios, número de vagas, e não lê o edital. Isso é um grande erro. Se você tá interessado naquela vaga, você, antes de mais nada, precisa conhecer o edital. Senta, pega o edital e leia minuciosamente. Conhecer o edital é a primeira etapa do enfrentamento da prova. Você tem que encarar a prova como uma batalha. Então, o que você vai ver quando você vai conhecer o edital? Quantas questões e de que tipo são as questões? Qual é a pontuação da prova? Quanto tempo teremos para a realização da prova? Como será o julgamento dessa prova? Se terá ou não prova de títulos? Tendo as provas de títulos, quais são os critérios para essas provas de títulos? Se a prova tem parte objetiva e parte discursiva? E, antes de mais nada, quais são os critérios que essa prova vai adotar para acontecer? O que pode ou não pode levar? Se pode ou não pode usar chapéu, gorro, que tipo de roupa? Se pode ou não pode levar algum tipo de equipamento? Porque o pior dos mundos é você ir para uma prova desinformado por uma informação que estava presente no edital. Né? Depois, mais para frente, eu vou falar quando estiver na parte da separação dos materiais, mas você não pode estar desinformado para uma prova. Imagina você chega diante de uma prova sem saber quais questões valem mais pontos. Isso é uma informação fundamental para você escolher na hora da prova quais questões você vai se debruçar. Porque se você tem questões lá que são enormes, que você vai ficar um tempo enorme para poder respondê-las, e você tem pouco tempo, por que você vai ficar perdendo tempo em questões grandes, se tem outras questões que são muito mais curtas, e elas valem a mesma pontuação, e às vezes valem menos ponto que a outra questão? Esse tipo de decisão você só pode tomar na hora da prova, na pressão, se você tiver essa informação. Se você não tem essa informação, você não toma essa decisão. E esse tipo de informação você só tem se você conhece o edital. Para você se preparar para a prova, conhecer o edital é essencial. Então você vai prestar uma prova para a Polícia Civil, ou para auditor da Receita Federal, ou para professor, ou para diretor de escola. A parte de conhecimento específico tem peso 2, ou seja, ela vale o dobro da parte de conhecimento geral. Então você tem lá 10 cíficos e 20 questões de conhecimento geral. Só que as 10 questões de conhecimento específico, elas valem mais do que as 20 questões de conhecimento geral. Você vai se dedicar mais tempo na organização do seu estudo a quais questões? É que nem na prova de professores que nós tivemos aí num concurso recentemente. Tinham 5 questões de matemática, 10 questões de legislação e 20 de conhecimento específico. A de conhecimento específico valia 2 pontos, a de língua portuguesa valia 2 pontos e a de matemática valia 1 ponto. E tinha 5 questões. Num tempo enorme, estudando matemática, que tinham mais dificuldade, para disputar 5 pontos na prova. Quando o conhecimento específico valia 40 pontos na prova, de 0 a 100. Então a pessoa perdia a maior parte do tempo dela, se estressava, quebrava a cabeça estudando matemática, que ela já tinha dificuldade a vida inteira, quando o peso daquela disciplina na prova valia menos. E se aquela disciplina no conteúdo da prova tiver um peso, tiver um critério que não é eliminatório? Se puder zerar em matemática e o peso for menor, você não precisa se dedicar tanto àquele conteúdo, se dedica ao que vale mais, ponto. Por quê? Porque ali é uma batalha, não é um processo educativo. Ali você está se preparando para ser o melhor candidato naquela ferramenta de seleção que é a prova do concurso. Então, conhecer o edital é fundamental para se preparar, para estar no dia, no lugar certo, na hora certa, com o que você precisa estar, vestido da maneira correta, no horário correto, no lugar correto, com os equipamentos que você precisa estar. Tá? Todas as informações que você precisa ter estão no edital. E já foram várias vezes que eu estive em prova de concurso e o fiscal deu uma orientação errada, eu levantei a minha frente.
Não, senhor. Não é isso. Não, mas no edital está dizendo que eu posso sim fazer desse jeito. Não, chama o coordenador, por favor. Teve uma prova que podia usar transferidor. Foi uma prova da Caixa Econômica Federal. Eu fiz em Presidente Prudente. E o fiscal, quando eu peguei o transferidor, falou, não pode usar. Eu falei, opa, como não? Não pode, não tem ninguém. Eu falei, não, pode usar. Não pode. Chamou o fiscal, fui o único que tinha levado o transferidor. Estava escrito no edital que podia. E isso me deu uma vantagem. Tudo bem que chamaram esse concurso, eu já estava morando em São Paulo, tal, mas enfim, foi uma informação que eu tinha e que se eu vou na onda do fiscal, eu não uso transferidor e eu sou prejudicado na prova. Certo? É um conhecimento que só o edital pode me dar. Tudo bem a primeira dica? Conheça o edital, se prepare e leia, porque o edital é a primeira questão fundamental. Ah, última coisa sobre o edital. No edital também vai estar dizendo o que é o cargo que você vai disputar. Você precisa saber do que se trata. Então, lá vai estar dizendo as atribuições do cargo, o que ele faz, quanto ganha, como que é a jornada. Informações fundamentais também para você decidir se você quer ou não quer também disputar aquela vaga. Às vezes, lendo o edital, você desiste. Você fala, não, esse negócio não dá para mim, não. Né? Então, o edital também traz essas informações referente ao cargo que está em disputa. Beleza, pessoal? Vamos agora para a dica 2. Conheça a banca. Quem é a banca? A banca é quem elabora a prova. A banca é quem cria as questões, organiza o concurso para realização da prova. Então, normalmente, o órgão público, a autarquia, a instituição que necessita da vaga no serviço público, ela abre um edital e contrata uma banca, e essa banca tem a incumbência de realizar o concurso público de provas e títulos. Existem todos os tipos de banca, por isso que é importante conhecer a banca. Quando você conhece a banca, você já sabe que é o comportamento daquela banca. As bancas costumam ter um perfil. Por exemplo, bancas mais consolidadas, maiores, elas têm uma tradição como VUNESP, FCC, FGV, CESP, de construir questões mais robustas, mais bem elaboradas. E essas questões, elas levam um tempo maior para ser respondidas, mas elas costumam ter um caráter mais construtivista na sua elaboração. Bancas menores, pouco conhecidas, elas costumam ter um caráter mais decoreba, né? Conteudista. Então, você precisa saber ali a data, o nome da coisa tal e responder. Então, conhecer o perfil da banca também te ajuda a estudar. E também conhecer o estilo da banca, você consegue buscar, né, na internet, em algumas fontes, provas daquela banca. Então, o que eu aconselho para quem vai prestar um concurso? Você verifica lá o número de candidatos, busca na internet as provas que você encontrar daquela banca. Então, eu vou prestar um concurso para diretor de escola da VUNESP. Eu vou procurar todas as provas para diretor que a VUNESP realizou em vários lugares, mas, além disso, eu vou buscar um caderno de questões da VUNESP de língua portuguesa, porque eu sei que vai cair português na minha prova. Eu busco questões de matemática da VUNESP, porque eu sei que vai cair matemática na minha prova. Eu vou buscar questões de legislação educacional da VUNESP, porque eu sei que vai cair legislação educacional na minha prova. E eu estudo a partir das questões elaboradas em provas anteriores da VUNESP, porque aí eu vou me habituando ao estilo daquela banca. A mesma coisa com a FCC, com a FGV, com a CESP, etc. Dica de ouro, anotem, fundamental. Se preparar para uma prova é como se fosse uma maratona. Você tem que se comportar que nem um atleta. Vocês percebam assim que eu tenho um corpo atlético porque eu sempre me preparo que nem um atleta. Então, quando você vai estudar para uma banca, para uma prova, e você analisa a banca, você precisa reproduzir para a hora da prova o maior número de
de variáveis que você vai encontrar para o dia da prova. Então, quando você vai participar de uma prova de concurso, você tem um sofá confortável para você responder a prova? Não. Você responde a prova picadinho ao longo de várias horas? Não. Você consulta as perguntas na internet, depois volta, responde, vai, descansa, bebe água? Não. Você vai lá, entra num lugar, num domingo de manhã, fica horas sentado, sob tensão e responde a prova. Então, se você quer efetivamente se preparar para aquilo, você tem que preparar o corpo também para aquilo. Você tem que condicionar seu corpo a ficar 4 horas sentado respondendo uma prova. Se você, todo domingo de manhã, antes da data da prova, pegar uma prova que já ocorreu, sentar numa cadeira dura, numa mesa dura, 8 horas da manhã no domingo e responder aquela prova inteira, você pode ter certeza que no dia da prova, de verdade, para valer, seu corpo e a sua mente vai estar muito mais condicionada àquela situação do que se você não fizer isso. Porque você pode ter certeza que ficar 4 horas sentado respondendo uma prova começa a doer o pescoço, dói as costelas, você fica incomodado e tal. Agora, se você fez isso 5, 6 semanas seguidas, você vai tirar de letra. E aí você vai poder despender toda a sua energia e concentração nas respostas da prova. E não ficar perdendo energia com outras coisas. Por quê? Porque você se preparou que nem um atleta para aquilo. Então, essa é uma dica extra, certo? E para isso você busca provas e exercícios da banca, porque aí você combina duas coisas na maratona de estudos, tudo bem? Essa foi a dica 2. Bora para a dica 3. Só vou beber um golinho d'água aqui, tá, pessoal? É isso aí. Não deixem de curtir, colocar os seus comentários. Se vocês tiverem dúvidas também, já vão colocando no chat, que após a apresentação ele vai responder. A 3 já é a emenda dessa que eu terminei da 2, que é aprenda a responder as provas respondendo. Então, além de condicionar o corpo e a mente, você que é isso de responder várias questões, que a melhor maneira de estudar é condicionando o corpo e a mente, mas aí você não para por aí. Você respondeu aquela prova, como que você continua estudando? Você vai lá, pega aquela prova e só aí você vai lá ver o gabarito. Conferiu a prova. Você vai nas questões que você não acertou, ou até nas que você acertou, mas ficou com dúvida, e aí você vai pesquisar o motivo do acerto, do erro, e estuda a partir da dúvida. A melhor maneira de você desvendar conteúdos e fixar aquilo, se lembrar daquilo, é a partir da dúvida. Então, se você ficou encasquetado com uma questão, errou e pesquisou sobre ela, você pode ter certeza que a partir da dúvida você vai ter uma metodologia de estudo muito mais eficiente. Reproduziu o ambiente, condicionou o corpo e a mente, estudou a partir da dúvida, tudo isso dentro da dica 3, certo? Você elabora uma técnica para responder as questões. Por quê? Porque você não pode chegar na hora da prova e não saber como que você vai começar. Você não pode ser amador. Concurso público não é para amador, galera. Você está ali decidindo o seu trampo, sua vida, como é que você vai tocar os seus projetos pessoais, seus sonhos por um período. Então, se você está efetivamente preocupado com isso, você precisa pensar como que você vai organizar. Então, você não pode chegar na hora da prova e olhar para a prova e ficar olhando para ela e agora. Eu rabisco, eu abro, eu começo por onde? Não, você já tem que sair de casa uma semana antes, já falando, olha, eu vou chegar lá e essa prova tá ferrada, eu vou acabar com ela. Ela vai sair correndo da carteira quando ela me vê. Você tem que entrar na sala assim e falar pro fiscal, cadê a prova? Me segura, não deixa essa prova vir aqui não, que eu vou acabar com ela. Tem que ser uma coisa assim, a prova tem que ter medo de você. Não é você ter medo da prova. Entendeu? Esse tem que ser, o desafio tem que ser esse. Então, você vai elaborar uma metodologia de resposta da prova. Então, ao longo desse processo da dica 3, que é condicionar o corpo, estudar a partir da dúvida e ir pesquisando as questões que você errou e tal, você vai fazer uma outra coisa, que é desenvolver um método seu de responder as questões. Cada um tem o seu.
Eu vou contar para vocês aqui o meu, mas aí cada um constrói o seu. Você vai pegar a prova, você pode começar a responder das questões que você já sabe, porque eu respondo, eu começo a responder das que eu já sei. Que eu sou daquela filosofia que é melhor garantir já o que é meu, para depois ir porque é duvidoso. Certo? Porque às vezes eu vou para as que eu não sei, fico cansado e erro uma que eu já sei. Então é melhor garantir as que eu já tenho. Mas tem gente que prefere ir descansado para as difíceis. Não interessa. Você responda do jeito que for melhor para você, desde que você tenha um plano. Você não pode ir sem plano. Outra coisa, você precisa sinalizar, rabiscar. O caderno de questão que eles entregam, aquilo ali não vale nada. O que vale é o gabarito. Aquilo ali você pode rasgar, fazer orelha, rabiscar, desenhar, sentar em cima dele, passar no rosto. Você pode fazer o que você quiser. Não precisa ter dó. Então você marca, faz anotação. Porque a pior coisa do mundo é você estar lendo uma questão com um enunciado desse tamanho. Aí você está lendo o enunciado inteiro. Você fala, nossa, que enunciado grande, né? Tipo, questões da FGV, né? Ou da VUNESP. Aí você vai lá na alternativa A. Chegou na alternativa A, mais 6 linhas. Você, putz! Quando você termina de ler a alternativa A, você esqueceu o enunciado, você volta no enunciado. Aí você vai de... Não é a A, deixa eu ir na B. Aí você chega na B, 5 linhas, alternativa B. Aí você lê a alternativa B, aí você volta na A de novo. É um absurdo. A questão vale 1 ponto. Ela vale a mesma coisa que aquela outra questão que tem 1 linha. Então, na hora que você tem que fazer o possível para você ler aquela questão uma vez só. Você não tem tempo para isso. Então, você vai ler e vai marcar as palavras-chave, rabiscar, fazer anotação, desenho, destacar. O que você não pode fazer é o que a gente chama de efeito ping-pong. Ficar fazendo assim. Isso daí acaba com qualquer candidato. Então, você anota, faça sinais, observações, para que você não precise ter recorrentemente, voltar no enunciado reiteradas vezes. Hora ou outra, isso pode ser necessário, mas isso não pode ser a regra, certo? Isso é metodologia de resposta de prova. E a última coisa da dica 3, certo? Para a gente administrando o tempo, é justamente sobre tempo. Faça um planejamento sobre o tempo. Lembra na primeira dica que é conheça o edital? Lá você vai saber a duração da prova, o número de questões. Então você calcule. Quantas questões eu vou ter? Quanto tempo é a prova? Normalmente, via de regra, com raras exceções, um concurso público, você faz a seguinte conta. 30 minutos você tem que deixar só para o gabarito. Nossa, tudo isso para o gabarito? Sim. O gabarito é a parte mais importante da prova. Porque não adianta nada você acertar tudo no caderno de questões, deixar 5 minutos para o gabarito e não conseguir preencher o gabarito, não adiantou nada. O gabarito é onde vai as respostas oficiais. O gabarito é o documento oficial das suas respostas. O gabarito é o que te coloca dentro, te coloca fora. Então, meia hora para você responder o gabarito com muito carinho. Gabarito é que nem abraço em namorada. É aquela coisa que você faz com muito carinho, com muito zelo. Você faz aquele chantar. Entendeu? Maltratar gabarito é feio. Maltratar gabarito não pode. Certo? Então o gabarito você deixa ele bem quietinho lá. Meia hora para preencher ele. Primeiro você vai lá e marca um pontinho no gabarito nas questões de lápis. Depois você confere e marca de caneta, preenchendo. Para não errar. Quantas vezes você já viu a pessoa respondendo o gabarito? Tá lá na questão número 5. Erra. E vai errando todas. Quando chega na 58, tem 60 questões na prova, ele fala, ué, sobrou uma. Quando ele viu, ele pulou uma lá em cima. Saiu errando tudo, já era. Não tem outro gabarito, acabou, perdeu a prova. Entendeu? Então, gabarito meia hora, certo? Você vai dividir o resto do tempo para as questões. Normalmente, você tem 3 minutos para responder cada questão objetiva. Então, você não tem margem para ficar perdendo tempo. Então, você tem que ser frio. Você não tem que ter dó de pular uma questão demorada.
Ah, mas nossa, coitado. Às vezes você vê uma questão maior, você acha que porque ela é grande, ela vale mais. Não, ela vale a mesma coisa da outra, que é fuleirinha. Então tem que ter Uhum. frieza na prova, não agir com emoção. A prova tem que ser matematicamente calculada em relação ao tempo e aos pontos. O seu tempo é muito precioso. Se você está perdendo muito tempo numa questão, larga ela para trás. Tudo bem? Vamos para dica 4. Se organize e tenha foco. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é a questão do planejamento dos estudos. Independente do tempo que você tenha, quando você traça aquele objetivo e estabelece o lugar onde você quer chegar, você consegue vislumbrar dia a dia, passo a passo, aquele percurso. Então, o planejamento, ele te dá um horizonte. E você não fica à deriva, cada dia estudando uma coisa, cada hora pegando trechos fragmentados. Porque tem muita gente que estuda, estuda, estuda e não estuda. Porque vai para estudar, o que ela faz? Ela pega a apostila que é dessa grossura, lê um trecho, larga. Ah, vou estudar para o concurso. Pega a apostila de novo, lê outro trecho, larga. Ah, vou estudar para o concurso. Abre um vídeo no YouTube e assiste aleatoriamente. Isso não é estudar. Você está gastando o seu tempo. Certo? Então, se organizar e ter foco é você também ganhar tempo. E tempo é vida, tempo é precioso. Certo? Então, você precisa pensar nesse foco. Qual cargo você quer? O que você faz? Você realmente quer isso? Por que você está prestando esse concurso? Quanto que é esse salário? O que vai significar para você ganhar esse salário que esse cargo está disponibilizando? Isso vai ser importante para o seu projeto de vida? Isso vai fazer diferença para você? Pensar nessas coisas te encoraja a se organizar mais. Porque é muito difícil abrir mão de várias coisas, enquanto muitos dos colegas, as pessoas que a gente conhece estão se divertindo, estão fazendo coisas, a gente às vezes tem que ficar estudando, pensando, focando nos estudos. Mas quando a gente pensa nessas coisas, a gente se motiva. Então isso é importante. E aí você chega a uma conclusão, vale a pena eu fazer isso para chegar lá? Então é um pensamento que você alimenta o foco nos estudos. Tenha disciplina. Então, o teu objetivo é acreditar que é possível você chegar onde você quer. Então, por mais distante que seja o percurso, quando você organiza esse percurso com disciplina, você vê a progressão da caminhada. Você vê que aquele livro que você está estudando dessa espessura, quando você tem disciplina, ele vai diminuindo a espessura que você precisa chegar para concluir e aumenta a que você já concluiu. Então você fala, nossa, como eu estou disciplinado, eu estou conseguindo chegar no final do livro. Não é assim? Quando você não tem disciplina, você não vê o progresso daquilo ali. Então a disciplina faz com que você não desvie do seu caminho traçado. E aí você consiga ter mais perseverança também em relação ao seu objetivo. E o importante é sempre ir em frente sem olhar para trás. Focar sempre no objetivo com persistência e muita força de vontade. Aprenda com seus erros e continue. Nunca desista de chegar lá. Essa dica 4 ela tem muito a ver com essa organização e foco e fé. Porque só erra quem faz. Você nunca vai encontrar uma pessoa errando sem fazer. Todo mundo que errou é porque fez. Da mesma maneira dos que acertam. Porque todo mundo que passou na prova, passou porque fez. Da mesma maneira dos que não passaram. Você não vai encontrar uma pessoa que passou numa prova sem fazer. Não é verdade? Então, esse é um pensamento rudimentar, simples, mas muito verdadeiro. Então, muitos vão dizer para você não fazer. Esses já não estão, eles não têm chance alguma. Quem vai fazer, alguma chance tem. Tá? Então, a dica 4 é essa, certo? Vamos para 5. Depois de tudo isso, que é a preparação, a organização, a disciplina, o foco e tal, e aí dentro dessas 4 primeiras dicas tem outro leque muito maior, que é se preparar, tal, tudo mais. Chegou na hora da prova, existe uma técnica que o pessoal gosta muito, que é a técnica do chute. Se você analisar o comportamento das bancas, você percebe que quando chega um momento, você não sabe todas as questões. Ninguém vai para uma prova
e sabe todas as respostas. Sempre vai chegar uma hora que você não vai saber responder, você vai ter dúvida, ou você simplesmente não vai saber. Então você vai ter que lançar a mão do famoso chute. Mas até na hora de chutar, existe técnica. Se você pode chutar usando ciência, você aumenta as suas probabilidades de acerto. E é isso que eu vou falar para vocês. Eu não estou dizendo para vocês chutarem. Estou dizendo que vai chegar uma hora que você vai ter que chutar. E na hora que você tiver que chutar, use a ciência. Primeiro toque dentro da dica 5, que é a dica do chute. Elimine as questões absurdas. Isso aumenta muito as suas possibilidades. O que é elimina as questões absurdas? Toda não. É comum nas questões existirem alternativas absurdas. Então, antes de você chutar, mesmo que você não saiba qual é a correta, muitas vezes você sabe a que não é correta. Aqui não tem chance alguma de ser correta, que é absurda. Essas você elimina. Eliminando as absurdas antes de chutar, a sua chance já aumenta. Tem muita gente que não sabe a questão, mas vai chutar, antes de chutar, esquece de eliminar as absurdas. E aí, às vezes, na hora de chutar, chuta uma absurda sem perceber. Eu me lembro de uma prova que eu fiz para tirar a carteira de motorista, que tinha a pergunta era sobre quando uma pessoa se deparava com um acidentado no trânsito. E aí, entre as alternativas, estava lá. Você socorre a vítima, sinaliza o local, socorre a vítima e cobre ela com uma coberta. Você coloca um galho de árvore para não acontecer outro acidente e joga água nos olhos da vítima que está com caco de vidro. Você esfrega o olho da vítima com caco de vidro. Ou você fica parado esperando o socorro. Ou seja, eu não tenho certeza das outras três, mas eu tenho certeza absoluta que esfregar o olho do infeliz que está lá acidentado não é. Então eu elimino essa e eu chuto entre as três. Ou seja, em 4 alternativas, se eu elimino uma, eu já aumento em pelo menos 25% minha chance de acerto. Se antes eu ia chutar entre 4, eu chuto entre 3. Certo? É nesse sentido. Outra questão. As alternativas corretas tendem a se repetir na resposta. As bancas colocam dessa maneira justamente para confundir quando você não tem certeza da resposta. Então, por exemplo, se uma pergunta for assim, qual marque a alternativa das coisas que são feitas de trigo? Aí tá lá. Pão e bolo. Pão e bolo, pão e pedra, bolo e tesoura, pão e sapato. Então percebam que em todas as alternativas tem alguma coisa feita de trigo. Para te confundir. Mas a alternativa certa é a A, que é bolo e pão. Certo? Mas em todas as alternativas tem alguma que é de trigo. Não é assim? Aí você fala, nossa, até isso é, mas a outra não tinha certeza. Então, o que você percebe? Marca as que você tem certeza. Porque a resposta correta tem grande chance de ser onde a que você tem certeza se repete. Porque a alternativa correta tende a se repetir nas alternativas da questão. Certo? Essa é a outra dica do chute. Terceira, a correta costuma estar entre as semelhantes. Também para confundir o candidato que não tem certeza. Isso acontece muito em matemática, né? Que você não sabe fazer a conta exatamente depois da vírgula, principalmente. E aí você faz a conta grosseiramente e quer achar alternativa. Aí você faz a conta lá e fala, depois da vírgula eu não vou fazer. Deu 17. Aí você vai nas alternativas e tem lá 17,93 e 17,98. Aí você fala, quantas grilas? Aí a resposta vai estar entre as duas. Né? Não é assim? Então, a correta costuma estar sempre também entre as alternativas semelhantes. Então, se você não sabe se é 17,93 ou 17,98, você chuta entre as duas. Mas, pelo menos, você já eliminou as outras 3 alternativas. Então, ao invés de chutar entre 5, você chuta entre 2. Isso já aumentou suas possibilidades de acerto para 2 alternativas, certo?
Ah, o professor É. Douglas está falando aí que o melhor é fazer a conta, é lógico. Né? E por último, quando já esgotou todas as possibilidades, é a distribuição das alternativas pelas letras. Eu fiz um estudo com mais de 50 gabaritos, né? Depois eu vou disponibilizar também o estudo aí para quem quiser. Normalmente, a banca distribui as alternativas numa proporção igual, numa proporção equivalente. Então, você vai ter mais ou menos o mesmo número de alternativas A, mais ou menos o mesmo número de alternativas B, mais ou menos o mesmo número de alternativas C, mais ou menos o mesmo número de alternativas D, e etc. Por quê? Para não correr o risco de você chutar numa letra só e aceitar todas. Então, se você já aplicou todas as técnicas, já tiver desesperado, vai lá no final, conta quantas você marcou da A, quantas você marcou da B, quantas você marcou da C, dá uma olhada se está equilibrado e chuta na que você marcou menos. Eu já ganhei questão, uma, duas questões, sempre eu levo nas provas de concurso só com esse macete. Sem ler a questão, certo? Lembrem-se, essas são técnicas de chute, esgotado todas as outras possibilidades, porque isso é probabilidade. Pode te levar a ganhar uma ou outra questão, certo? Não é o ideal. O ideal é seguir todas as outras dicas primeiro, evidentemente, que é isso que vai te garantir. Isso aí é aquele rescaldo, né? Gente, o tempo tá indo. Dica 6. Na reta final e na véspera da prova. Isso principalmente na véspera e na semana da prova. Faça refeições leves. A pior coisa do mundo é você chegar no dia da prova, ter dor de barriga, tá com azia, queimação, acordar ressacado, né? Ah, foi no dia da prova, um dia antes, vai num rodízio de caldinho, come uma feijoada, um vatapá, 2 acarajé, uma jaca e sobremesa uma melancia. Aí você tá ferrado, né? Conheça o local da prova antes. Vale a pena. Eu vou falar porque vale a pena. Não é só porque você não vai saber chegar no dia. Tudo que você puder fazer para você não ter preocupação no dia da prova é melhor, porque o efeito emocional ele é muito importante na prova. Então, se você puder ir antes, ver onde é, conhecer o caminho, ficar tranquilo, isso tem um efeito emocional importante em você. Porque às vezes no dia da prova você não sabe nem onde é. Qualquer coisa que acontece de imprevisto te dá um desespero. E isso já abala o seu emocional. E você vai fazer a prova com aquele negócio já desestabilizado. Você já chega lá numa condição já prejudicada. Então, para o dia, você se preparou tanto. Tem pessoas que se preparam anos para fazer uma prova. Né? 1, 2 anos para fazer uma prova. Aí no dia da prova, um pneu do carro fura, pronto. Ele perdeu todo aquele investimento de tempo, de estudo, de suor, porque não se preocupou em conhecer o lugar antes e tal, e você fura o pneu e ele sabe onde é, ele fala, ah, não, tá cedo, troca o pneu, tranquilo, entendeu? Isso ajuda a ter um equilíbrio emocional melhor. Se organize para chegar com antecedência. É melhor ficar lá 1 hora, 40 minutos antes, na frente do lugar, numa sombrinha ou numa padaria lá perto, do que ter um trânsito fenomenal no dia, ou como dizia um aluno meu, bem-vinda, um trânsito fenomenal, né? E aí E acontece. você não conseguir chegar ou chegar em cima da hora correndo tal, já lascou. Ou muitas vezes que não ou seja, todo concurso tem as pessoas que não chegam e batem com a cara no portão, né? Isso é o pior dos mundos, certo? Nossa, já vi muito. Descanse e não estude na véspera. Estudar na véspera é a pior besteira, não funciona. A véspera é para descansar, relaxa, assiste uma comédia romântica, se distraia, faça uma coisa que você gosta, ouça uma boa música, né? Se você é de fé, faça coisas de fé. Se você é de cultura, faça coisas de cultura. Enfim, faça coisas prazerosas para você ficar destensionado, vá para a prova tranquilo, com paz de espírito, com o corpo relaxado, nada de tensão. Tem gente que lá, antes de abrir o portão, está estudando. Não serve para nada. Acabou. O que tinha que acontecer, aconteceu. Agora é ficar de boa.
é só maquinar, falar, ó, agora essa prova tá ferrada, porque eu estudei bastante, eu vou chegar lá e vou acabar com ela, certo? Pense positivo e resgate a trajetória do que você fez. Primeiro, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, certo? Então acredite em você, vá confiante. Tudo que você fez, se não serviu para essa prova, para as próximas vai servir, certo? Porque tudo é uma batalha. Concurso é assim mesmo. Você presta 10, 11 para passar em 2, 3 para ser chamado em um. É assim que funciona, certo? Porque ele é excludente. Então, tudo é uma experiência, tudo vai agregar. Apesar de, às vezes, a gente não ter essa sensação, mas é assim que funciona. Então, vale a pena. No dia antes, na véspera, separe o material. Então, lembra aquele conhecimento do edital? Você, na véspera, você vai separar todo o material e deixar num lugar tranquilo para você, no dia seguinte, quando você for para a prova, você só ir lá e pegar e levar. Pior coisa do mundo é no dia da prova de manhã você tá lá. Ô, Benê, onde é que tá a caneta? Cadê as canetas? Ô, meu filho, eu larguei o estojo de caneta aqui. Cadê? Ô, mãe, eu pus lá, não sei e tal. E aquela correria, e penteando o cabelo, e pondo sapato, e tal. E você não acha um estojo, não acha caneta, não acha borracha, enfim. Aí você não lê o edital, chega lá na porta do colégio, tem um cara vendendo caneta. Tá todo porta de concurso tem, né? Uma plaquinha. Edital, caneta preta. Aí você tá lá com a caneta azul. Você fala, eita, só trouxe caneta azul, e agora? Aí já dá aquela caraminhola, né? Aí você, bom, vou comprar uma caneta. Chega lá o cara, R$ 15 a caneta Bic. Você já entra emocionalmente abalado para a prova. Por quê? Porque você não separou o material antes e não conferiu no edital que aceitava a caneta azul. Aí você caiu na lábia de um vigarista na porta da prova, que os caras adoram fazer isso. Aí você chega dentro da sala, vê que tem um monte de gente com caneta azul, você já fica injuriado que pagou 15 conto numa caneta Bic, já vai fazer a prova injuriado. Nessa você já está abalado emocionalmente, certo? Então separe o material antes. Leve só o que é permitido. Eu sou aqueles caras que sou contra levar celular no dia da prova. O celular ou fica em casa ou fica no carro. Você não precisa do celular. Para que você quer o celular no dia da prova? Eu vou falar por que você não deve levar o celular. Ou você deixa com quem vai com você, ou você deixa dentro do carro. Porque você leva ele para dentro da sala, tem vários problemas. Primeiro, se você ficar com ele, ele toca. É um problema. Certo? Se você não vai ficar com ele, você vai botar ele na lousa. Sabe o que acontece? Você comprou aquele celular em várias prestações. O cara manda você pôr num saco e pôr lá na lousa. Todo mundo que levanta e vai sair da sala, você distrai e olha para ver se ele não vai pegar seu celular que você não terminou de pagar ainda. Não é? E você não presta atenção na prova. Para que você levou o celular? Você não vai usar. Leva o celular em casa. Pelo amor de Deus. É uma coisa a menos pra você se preocupar. Só leva o que for permitido, mais nada. Certo? Também não precisa levar a farofa inteira. Leva uma aguinha, uma barrinha de cereal, um chocolatinho para dar uma despertada só. Eu já cansei de ver gente levar um monte de coisa, derrubar, engordurar gabarito, derrubar água, ficar comendo aquele salgadinho que tem cheiro de vômito na sala, vira aquele sarceiro, depois pega aquela mão melecada de gordura, põe no gabarito, faz com aquela meleca, depois passa no cabelo, suor, e aí já começa aquele negócio terrível. Besteira. Leva só o permitido, aquilo é uma prova, a gente precisa estar todo mundo tranquilo, tá? E esteja preparado para adversidades. Então, pode mudar o tempo. Então, você tem que estar com uma roupa leve, mas você, se precisar tirar, porque esquentou o tempo, então você, com um suéter, uma coisa tranquila, você tira. Ah, a sala tem ar-condicionado, é numa universidade. Ah, então tem que ter um casaco leve para você também não ficar passando frio. Porque é ruim você estar fazendo a prova ali e tá com o pé gelado. Então, pô, leva no bolso um par de meias se você for de sandália, né? Ou coisa do tipo. Então, e outra, vá confortável. Não vá com roupa apertada, cinto, calça com botão apertado. Você não está num desfile de moda. Você não vai encontrar seu pretendente ou sua pretendente nesse dia. Vai com um moletom, uma coisinha leve, porque ali você tá para passar na prova. Qualquer coisa que tire sua atenção da prova te prejudica, né? Tudo bem? E agora,
7ª dica e última, estude. Né? O principal sempre é estudar. Né? A única maneira eficiente, de fato, para que se consiga tornar essa trajetória exitosa é organizando e efetivando os estudos. Para isso, nós temos algumas questões para colocar dentro da dica 7, que tem a ver com todas as outras dicas. De certa maneira, elas estão ligadas. A organização dos estudos ela tem que vir acompanhada de uma rotina. E a melhor maneira de estabelecer uma rotina é, muitas vezes, fazendo um curso. Ou seja, se inserindo num ambiente de estudos, num grupo de estudo, num curso, num coletivo onde as pessoas estejam com o mesmo objetivo que você. Vocês já devem, quem presta concurso, já deve ter muitas vezes ouvido falar: ah, não vai ser, isso é tudo arranjado, é coisa do prefeito e tal. Larga a mão, você não vai conseguir e tal. Então, isso ao longo do tempo, isso vai te desencorajando a continuar. Agora, se você está ali num grupo de estudo entre amigos que estão estudando para aquele objetivo, ou está fazendo um cursinho preparatório igual da Ana, bem-vinda aí, ou você está junto com os colegas da sua escola, são professores e no intervalo tal, estão estudando, você está no meio social que tem um objetivo comum, igual ao seu. Então, vocês vão se fortalecendo, vão trocando ideias, vão compartilhando materiais, vocês vão pensando no mesmo objetivo. Então, um meio comum, você cria uma atmosfera de expectativa comum. Isso fortalece individual e coletivamente. Então, busquem um ambiente de estudo, não só individual, mas também coletivo, porque isso fortalece. Se você vai estudar em algum lugar, busque aulas profissionais. Não acreditem. Primeira coisa que eu sempre o pessoal acha arrogância e tal, mas gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Uhum. Primeira coisa que você pergunta para uma pessoa que vai te dar aula sobre concurso público é você pergunta para a pessoa assim: qual concurso público você passou? Uhum. Né? Se o cara vai te dar aula de matemática, vê se é um cara que nem o professor Douglas, que está aí com a gente aí. Né? Pergunta onde ele se formou. Né? Com quem que você está falando? Porque às vezes a pessoa é boa de conversa, ela fala bem, ela motiva, ela te alegra, mas não é técnico. E para passar no concurso, a gente não precisa necessariamente ouvir coisas que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, mas que são as coisas necessárias para a gente organizar e ordenar nossos estudos. São coisas chatas, legislação, matemática, língua portuguesa e tal. Então, quem vende ilusão, charlatanismo, soluções prontas, fáceis, se aproveita muitas vezes da expectativa das pessoas, isso não é correto. Então, quando vai buscar um ambiente de estudo, busca um ambiente de estudo sério, com pessoas que têm uma trajetória profissional e que consiga comprovar isso, ou através da sua formação, ou através da sua atuação profissional. Então, pergunte, né? Você é formado aonde? Você passou em algum concurso na sua vida? Sabe do que está falando? Esses têm que ser seus professores. Senão, não faz sentido, tá? E, por último, não é isso mesmo, tá? É a dica 7. Acho que é isso. Bem-vinda. Eu agradeço o convite. Eu espero que tenha sido útil para quem participou. Agradeço a presença de todas e todos. E fico aqui disponível para alguma questão, alguma contribuição. Professor Diego, muito obrigada pela sua palestra. Com certeza, as dicas que vocês trouxeram são muito relevantes, muito importantes. Quem já passou em concurso público sabe que é exatamente isso. A gente que já passou, tem uma carreira, tem uma trajetória nisso, sabe o quanto que isso é importante e faz a diferença entre aqueles que passam e aqueles que não passam no concurso público, né? Então, eu tenho certeza que foi de muita utilidade e se as pessoas realmente colocarem em prática, né, tudo isso que você colocou e outras situações, com certeza eles serão aprovados. O nosso tempo ele está esgotando, né, por conta que o Instagram ele determina um tempo,
Mas eu gostaria só de colocar rapidinho a questão do Lucas. Ele mandou via no particular, quanto tempo é necessário para se preparar para um concurso? Na sua opinião, ele quer saber quanto tempo precisa para se preparar a um concurso. O máximo possível. A gente nunca para de estudar, viu, Lucas? É isso mesmo. Na verdade, ele é um aprendizado, um estudo constante, né? Conheço a trajetória do professor Diego, nós trabalhamos juntos e a gente sabe o quanto nós vivenciamos no ramo da educação e a gente sabe, a todo momento nós continuamos estudando. Por quê? Porque o ensino ele é mutante, a construção do conhecimento ele é mutante, então ele precisa estar acontecendo a todo momento, né? Quanto antes a gente começar a se preparar, melhor é. Né? Então, para todos que ficaram aqui até o final conosco, como o professor Diego prometeu, no final, vocês deixam o e-mail de vocês, quem quiser receber o material, deixe o e-mail ou entre em contato no direct e deixe lá o e-mail, que vocês receberão todas essas dicas em PDF para vocês, como um material para vocês não esquecerem essas dicas, tá? Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram até aqui. Deixem os comentários que depois, em próximas oportunidades, nós voltaremos e traremos outras temáticas e abordaremos outras questões também que vocês estão colocando. Agradeço a presença aí do professor Douglas, que está também conosco, que também ele é professor de matemática na IB Cursos. Muito obrigada. E a todos os amigos que aí estiveram presentes conosco. Professor Diego, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ana, pelo convite. Curtam, compartilhem, tá? E nós